No princípio, antes de tudo o que conhecemos, não havia céu, terra, mar, estrelas ou sequer tempo. Apenas o Criador existia. E então, Deus falou. Haja luz. E houve luz. Com o poder de sua palavra, Deus trouxe à existência tudo o que conhecemos. No primeiro dia, ele separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o céu, a atmosfera que conhecemos hoje. Agora havia uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, Deus ordenou que a água se reunisse em um só lugar, formando mares, lagos e rios, e que a terra seca surgisse. Ele então cobriu essa terra com vegetação, árvores frutíferas, plantas, flores e toda espécie de vida verde. No quarto dia, Deus criou as luzes do céu para marcar os tempos e estações, o sol para iluminar o dia e a lua para governar a noite. E ainda mais, ele espalhou bilhões de estrelas pelo universo, em uma demonstração magnífica de seu poder. No quinto dia, Deus criou a vida nos mares e nos céus, peixes de todas as cores, baleias majestosas, aves que cortam o vento com suas asas. No sexto dia, ele fez todos os animais terrestres, leões, elefantes, girafas, cães, gatos e todos os seres que caminham sobre a terra. Mas então, ele fez algo muito maior. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Diferente de tudo que havia sido criado antes, Adão e Eva foram feitos para se relacionar com ele, para governar a criação e viver em harmonia com tudo ao seu redor. No sétimo dia, Deus descansou e contemplou tudo o que havia criado. Tudo estava perfeito, harmonioso, belo e muito bom. Essa foi a origem de tudo. Mas essa história está apenas começando. Deus não apenas criou o homem e a mulher, mas preparou um lugar especial para eles, o Jardim do Éden. Esse jardim era um refúgio perfeito, onde não havia dor, fome ou medo. Tudo estava ao alcance de Adão e Eva. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores especiais: a árvore da vida, que concedia imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara a Adão e Eva. Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comerem, certamente morrerão. Eles tinham tudo o que precisavam e viviam em perfeita comunhão com Deus. Mas essa paz estava prestes a ser testada. Tudo no Éden era perfeito, mas havia uma presença silenciosa observando Adão e Eva, alguém que queria quebrar essa harmonia. Essa serpente não era um animal comum, era Satanás, disfarçado, esperando o momento certo para enganar. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Não, podemos comer de todas as árvores, exceto desta. Deus disse que se comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. Morrer? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. A decisão de Eva mudaria tudo. Mas o que aconteceria a seguir mudaria a história da humanidade para sempre. O Jardim do Éden, outrora um lugar de perfeita harmonia, agora estava envolto em um silêncio diferente. O vento soprava suavemente entre as árvores e o sol começava a se pôr, lançando tons dourados sobre as folhas. Mas naquele dia, algo havia mudado. No meio do jardim, Adão e Eva estavam escondidos entre a vegetação densa. Seus corações batiam acelerados, e o medo, um sentimento até então desconhecido, tomava conta deles. Pela primeira vez, sentiam vergonha. Seus corpos, antes envoltos na pureza e na inocência da criação, agora pareciam expostos e vulneráveis. Então, um som ecoou entre as árvores. Passos. Eram suaves, mas firmes. Eles sabiam quem estava se aproximando: o Criador. A voz de Deus preencheu o jardim, carregada de autoridade, mas também de algo mais: tristeza. Adão estremeceu. Ele sabia que não podia se esconder de Deus, mas o medo o paralisava. Ainda assim, respirou fundo e, hesitante, respondeu:
Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Um silêncio pairou no ar. Então Deus fez uma pergunta simples, mas penetrante. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe ordenei que não comesse? Adão baixou os olhos. Sua mente buscava desesperadamente uma justificativa, uma saída para a culpa que queimava dentro dele. Ele não queria assumir a responsabilidade. Então, apontou para Eva. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva, até então em silêncio, sentiu o peso do olhar do Criador sobre ela. Seu coração acelerou. Ela também não queria carregar aquela culpa sozinha. Com a voz trêmula, respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O Criador permaneceu em silêncio por um instante. Ele sabia de tudo, desde o princípio, mas ainda assim lhes dera a chance de confessar. No entanto, em vez de assumirem seus erros, jogaram a culpa uns sobre os outros. O pecado não apenas manchara a inocência da humanidade, mas já começava a corroer a confiança e a unidade que antes existia entre eles. Deus então voltou seu olhar para a serpente. A responsável pela mentira, aquela que havia introduzido a dúvida no coração dos seres humanos. O momento de confrontação havia chegado. Deus chamou por Adão, mas ele se escondeu. O homem que antes andava em comunhão com seu Criador, agora temia a presença divina. E então Deus proferiu as palavras que mudariam para sempre a história da humanidade. Por que vocês fizeram isso? A serpente foi a primeira a ouvir seu destino. Amaldiçoada, rastejaria pelo chão e se tornaria inimiga da humanidade. Eva recebeu sua consequência. Dores intensas no parto e o peso da submissão no relacionamento. Para Adão, o solo se tornaria árduo e infértil, e ele teria que trabalhar duramente para garantir o sustento da família. Mas a pior consequência de todas foi a separação de Deus. O pecado havia criado um abismo entre o Criador e sua criação. A humanidade estava agora condenada a viver em um mundo caído. Mas Deus ainda tinha um plano. Adão e Eva estavam em silêncio, absorvendo a dura realidade de suas ações. O paraíso, que antes lhes pertencia, agora se tornara um lugar de temor e tristeza. O olhar de Deus, embora justo, ainda carregava algo inesperado. Graça. Depois de pronunciar as consequências do pecado, o Criador fez algo surpreendente. Ele olhou para a serpente, a instigadora da queda, e declarou: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essas palavras ressoaram pelo jardim como um raio em meio à tempestade. Era um prenúncio de algo maior, uma promessa velada de que a queda não seria o fim. Adão e Eva, mesmo tomados pela culpa, sentiram um lampejo de esperança. O Criador não os estava abandonando completamente. No futuro, um descendente da mulher viria para desfazer as obras da serpente, esmagando sua cabeça e trazendo redenção. Aquele foi o primeiro vislumbre da graça divina. Mesmo em meio ao juízo, Deus já preparava um caminho de restauração. O pecado havia entrado no mundo, mas a promessa de redenção havia sido lançada. Antes de expulsá-los do Éden, Deus fez algo inesperado. Ele os vestiu, pegou peles de animais e cobriu sua nudez. Era um gesto de misericórdia, mas também um símbolo profundo. Para que o pecado fosse coberto, algo precisaria morrer. Era a primeira sombra do sacrifício que, no futuro, traria salvação definitiva. Adão segurou a veste com as mãos trêmulas. Ele entendia que aquele não era o fim da história. Deus, mesmo disciplinando, ainda estava ali. A esperança ainda existia. Os portões do Éden estavam fechados. Atrás deles, um querubim segurava uma espada flamejante, impedindo qualquer retorno. O jardim, com sua perfeição e abundância, agora era apenas uma lembrança distante. Adão e Eva caminhavam lentamente, pisando pela primeira vez no solo árido do mundo exterior. O vento era mais frio e o solo mais duro. O peso do pecado os acompanhava. Já não havia a mesma comunhão com Deus que antes desfrutavam. Agora, precisavam lutar para sobreviver. Adão pegou a terra seca entre os dedos e suspirou. Antes, tudo crescia facilmente. Agora, o suor seria o preço do alimento.
Eva, por sua vez, sentia no coração a incerteza sobre o futuro. Os dias se passaram e logo vieram os primeiros desafios. O trabalho no campo exigia esforço. As plantas não cresciam tão rapidamente. Espinhos surgiam, dificultando o cultivo. O corpo, antes cheio de vigor, agora sentia o cansaço. Eva, então, concebeu seu primeiro filho. Com dores e lágrimas, deu à luz. Segurando o bebê nos braços, sentiu o peso da promessa que Deus fizera no jardim. Seria ele o descendente que esmagaria a serpente? O tempo passou e mais filhos vieram. A vida fora do Éden era dura, mas o Criador ainda estava presente. Mesmo distantes do jardim, Deus continuava guiando seus passos. Eles aprenderam a construir, a plantar, a criar. Não tinham mais a mesma proximidade com o Criador, mas sua voz ainda podia ser ouvida, ainda que de forma mais sutil. A cada pôr do sol, ao olhar para o horizonte, Adão e Eva sabiam que o Éden estava atrás deles, mas a promessa de redenção estava à frente. Um dia, Deus restauraria todas as coisas. E assim começou a longa jornada da humanidade, marcada pelo pecado, mas também pela esperança